Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho para a matéria de modelos e ferramentas da gestão ambiental, e o nosso tema vai ser a pesca e o setor portuário. A gente vai dar um enfoque global, mas também vai focar no cenário brasileiro. Quem está falando é a Clara e as minhas colegas Julie e Natália apresentarão em seguida. Bom, como a gente já sabe, a pesca é um dos setores das atividades econômicas mais importantes para o país. E além de ser fonte de alimentos, é também uma das maiores geradoras de emprego no país. Mas é claro que toda essa exploração causa grandes impactos ambientais para a vida marinha. Nós temos muito problema com a sobrepesca, eh, retirando mais animais do que os estoques de peixe podem aguentar, causando a extinção das espécies, também das espécies exploradas. Mas também há o problema com a pesca fantasma e o bycatch, que é a pesca acidental, e causa degradação de outras espécies e habitats. Bom, nesse gráfico que a gente vê agora, a gente tem uma situação dos estoques globais de peixes no mundo, desde o ano de 1950. No azul mais escuro, a gente tem o número de espécies que estão colapsadas. Isso significa que não tem chance de recuperação dos estoques. Essas espécies estão fadadas à extinção. Nós também temos no azul médio escuro, as espécies que estão sendo sobreexplotadas. Elas estão sendo exploradas acima dos limites máximos que elas aguentariam para se manterem e estão muito próximas do colapso. No azul clarinho, a gente tem as espécies que estão totalmente explotadas, plenamente explotadas, ou seja, elas estão sendo pescadas no limite máximo. Em verde claro, a gente tem as espécies que estão em recuperação, desenvolvimento, que são os estoques que estão se recuperando após terem atingido a explotação plena ou a sobreexplotação. Elas ainda têm chance de se recuperarem, então, né? E no verde escuro, a gente tem as espécies que não são exploradas comercialmente. Bom, esse gráfico a gente retirou de um vídeo do YouTube. Se vocês quiserem, o link está aí embaixo para vocês poderem ver esse gráfico animado. Mas eu vou falar os pontos principais aqui. Então, em 1950, a gente consegue ver que apenas 6% das espécies de peixe eram totalmente explotadas. Não tinha nenhuma espécie em estado de colapso. A gente tinha bastantes espécies que estavam se recuperando, mas não por causa das ações humanas, e sim por conta de fatores ambientais ou que os estoques tinham sido diminuídos pela predação de outras espécies, mas não pelo ser humano. Aí, em 1965, a gente começa a ver que as coisas começaram a dar errado. Em 1965, 1/8 de todas as espécies já eram totalmente exploradas. Mas ainda assim, a gente tinha 50% que não era explorado comercialmente. Em 75, a gente já apresentava alguns estoques de peixe que estavam colapsados, ou seja, sem chance de se recuperar, e o outro 1/3 estava ameaçado. A gente observa, nessa época foram os primeiros tratados de preservação das espécies por espécie ou por área.
Mas a gente vê que não adiantou. E até os dias de hoje, a gente não tem mais nem... ou a situação foi evoluindo, e hoje em dia a gente não tem mais nenhum estoque que não é explorado comercialmente, e estamos com mais de 20% em estado colapsado. Eu acho que vale ressaltar, eu acho que eu não mencionei isso ainda, mas um relatório publicado pela Organização das Nações Unidas, no setor de agricultura e alimentação, a FAO, estima que 80% dos estoques globais de peixes estão totalmente explorados, esgotados ou em estado de colapso. Pode passar. E nós podemos separar a pesca em dois tipos. A industrial, que ela ocorre em grande escala e faz uso de equipamentos para auxiliar a identificação de espécies de peixe, como localização do cardumes, que é muito importante para poder saber qual é o tipo de peixe que eles estão pescando, e também a localização do cardume. E geralmente eles usam redes de pesca, o que acaba sendo bem prejudicial ao meio ambiente. E a pesca tradicional. A pesca tradicional também é chamada de artesanal, e ela se separa em dois tipos, na pesca esportiva e na pesca como meio de sobrevivência. E normalmente ela é feita em barcos menores. A maioria dos pescadores que trabalham para sua sobrevivência, eles são pescadores autônomos, às vezes embarcados ou pequenas embarcações junto à costa. E eles utilizam técnicas variadas. Agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre a cadeia produtiva da pesca. A cadeia produtiva tem uma ampla extensão e, ao analisar ela, vai ser super importante para depois a gente estar analisando quais são os impactos e assim a gente conseguir sugerir algumas melhorias. Então, basicamente, a cadeia produtiva, ela inicia com os suprimentos, né? O fornecimento de suprimentos, depois vai para a produção, aí transformação, distribuição, comercialização e depois chega no consumidor final e assim se encerrando. Agora eu vou detalhar cada etapa do elo. Iniciando então com os suprimentos, isso é basicamente o fornecimento de todos os bens e insumos que são necessários para a realização da atividade de pesca. E nisso se inclui tanto a produção das embarcações que vão servir de transporte para se deslocar até o local para retirar os peixes do mar ou dos rios e também para transportar esses peixes de volta para a terra, né? Então, para os terminais de pesca. Também está incluso nisso as ferramentas que a gente vai precisar, então, as varinhas, as redes, e tudo, as iscas, né? Tudo que vai ser necessário para realizar o procedimento da pesca e também todos os insumos básicos para armazenamento do peixe no transporte, como gelo, água e balde, né? Que vai ter que estar colocando para a conservação do peixe. Também vai precisar do combustível da embarcação e alimentos para as refeições dos pescadores. Pode passar. O segundo elo, a gente vai para a produção, e ela se divide em duas etapas. Não duas etapas, duas categorias, que é a pesca extrativa e a aquicultura. Elas são totalmente diferentes porque a aquicultura, ela estuda a ciência é a ciência que estuda as técnicas de cultivo do pescado. Então, é a ciência que vai estar estudando o comportamento do peixe e, assim, está melhorando cada vez mais a técnica de pesca. E duas técnicas são muito utilizadas para a cultivação do pescado na aquicultura. Uma é os tanques de rede, que é uma gaiola feita dentro da água, que ela é delimitada por uma rede e os peixes ficam dentro, eles não conseguem escapar.
como vocês podem ver acima, e a outra técnica é o tanque escavado, como vocês podem ver abaixo, que na verdade é feita na terra, eles cavam um buraco, e aí eles forram com algum material para não estar permitindo que a água ultrapasse, e cobrem de água, e assim vira um tanque onde eles conseguem cultivar os peixes. Atualmente, a aquicultura ela é vista como uma alternativa muito viável, porque cada vez mais a gente está tendo uma redução de peixes nos mares e nos rios. E, além disso, a gente consegue cultivar um peixe com menor custo. Então, se você tem uma produção de peixe via aquicultura, isso acaba sendo mais barato do que realizar a pesca extrativa, segundo os dados da Embrapa, né? Pode passar. Já a pesca extrativa, ela ainda também se divide em duas categorias. Pode passar. Ela é basicamente a extração de peixes, né, das águas, dos mares e dos rios e lagos, né? Mas ela se divide em duas categorias. Como a Natália já citou anteriormente, mas aqui eu vou estar dando um detalhamento maior. A pesca industrial ela vai estar atuando com barcos maiores, entre 17 e 27 metros, vai ter uma tecnologia mais sofisticada e ela é guiada pela indústria. Então, são empresas especializadas no setor de pesca e que estão atuando em larga escala, né? E o foco dessas indústrias é principalmente realizar a comercialização desse peixe e também até a exportação do peixe. Então, para isso estar acontecendo, eles garantirem terem um controle de qualidade, essas empresas acabam fazendo também a etapa de transformação. Já na pesca artesanal, a gente não consegue medir qual é o tipo de embarcação e onde vai estar sendo realizado esse procedimento, porque é basicamente um pescador que tem o seu barquinho e ele vai realizar a pesca. Então, as embarcações são variadas, os habitats são variados, mas geralmente são perto de onde o pescador mora. Então, por exemplo, se ele mora em Santos, ele vai estar ali no Mar de Santos, está realizando esse procedimento. E por isso eles usam uma tecnologia mais simples e geralmente esses pescadores eles realizam essa atividade para subsistência própria ou então até para comercialização, mas de forma muito mais simples do que a pesca industrial. Pode passar. A etapa de transformação do pescado, ela é o que vai garantir o processamento para ter a conservação do peixe até chegar no consumidor final. Essa transformação geralmente é realizada nos próprios terminais de pesca, que são terminais totalmente planejados para estar abrigando os barcos, né, as embarcações, e lá também tem um espaço que tem um local que eles conseguem estar realizando esse procedimento. Então, eles recolhem os peixes das embarcações, que geralmente elas estão armazenadas em recipientes com gelo, né, quando está na pesca artesanal, ou então está na salga, né, quando está na pesca industrial e tudo mais. Depois que captou esse peixe e eles passaram para esse lugar que vai ser realizada a transformação, é feita uma série de etapas para o pescado, ele está apresentando, para o pescado ter uma forma de apresentação mais amigável, assim, uma forma que chame mais a atenção do consumidor. Então, é limpado, tira a pele, faz o corte, tudo necessário, como vocês podem ver na última foto aqui, a de baixo. Então, é realizado esse processo, e depois de fazer o corte, muitas vezes eles são levados para o congelamento, para garantir a conservação até a etapa final. Pode passar. Dessa forma, é dirigido o peixe para a etapa de distribuição,
que é basicamente a condução desse produto para o próximo canal, que é a comercialização. Então, vai ser dirigido tanto para feiras livres, supermercados, peixarias, ou até mesmo para exportação, no caso da pesca industrial. Essa etapa de distribuição geralmente é feita por um agente terceiro, que vai estar realizando a coleta do peixe no terminal de pesca e levando para esses lugares. E no caso da exportação, até é muito importante, porque tem que garantir a qualidade do início ao fim do transporte, mesmo que esteja dentro do barco, do navio, né, para exportação. Então tem que estar tudo muito preparado para garantir que o congelamento do peixe continue do jeito que deve ser. Já no caso da pesca artesanal, muitas vezes é feita por eles mesmos, né, visto que eles estão mais atendendo a comunidade local e geralmente é dirigida para as feiras livres. Pode passar, por favor. Então, o próximo elo é a fase de comercialização do produto e é realizada pelos próprios pescadores na pesca artesanal, que é feita nas feiras livres, que é a terceira foto. E na pesca industrial ocorre essa exportação e também é direcionada aos mercados, como vocês podem ver nas duas primeiras fotos. Pode passar. E assim a gente finaliza toda a cadeia, quando o consumidor final ele vai até esses lugares e ele realiza a sua compra. Então ele compra o peixe e aí ele consome na sua casa ou está produzindo ali no restaurante para dar para um cliente e finaliza a cadeia produtiva nessa etapa. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar sobre os possíveis impactos ambientais da cadeia produtiva. Então, para isso, a gente resolveu separar por etapas, mas também pelo tipo. Então, primeiro vamos falar da pesca tradicional, depois industrial, aquicultura e, finalmente, terminal pesqueiro. Então, na pesca tradicional, ela pode até parecer inofensiva, porém ela pode gerar grandes impactos ambientais se não tiver o apoio dos órgãos responsáveis pelas fiscalizações. Porque é preciso ter fiscalização nos momentos em que a pesca de alguma espécie é proibida. E assim não vai gerar impactos nem devastações em habitats inteiros. Portanto, quem tem uma conduta errada acaba gerando problemas para quem age de forma consciente. E por isso que a fiscalização e conscientização é tão importante. Porque senão a pessoa vai acabar destruindo o meio ambiente, que não é só dele, é de todos. E na pesca industrial, ela pode gerar grande impacto, porque principalmente com as redes, elas acabam devastando grandes habitats inteiros. E eles acabam retirando recifes de corais que são considerados o berçário do mar. E navios pesqueiros, eles acabam deixando um grande rastro de poluição, principalmente com óleo e combustível, fora o que eles deixam de petrechos de pesca, que é justamente o que nós vamos falar agora. O petrecho de pesca é um problema tanto na pesca industrial quanto na pesca tradicional. Mas como a pesca industrial tem uma escala maior, acaba sendo um problema maior deles. Porque é estimado que, por ano, 640 mil toneladas de equipamentos são abandonados no mar. Então, esses equipamentos podem ser redes, varas, linhas, anzóis, armadilhas, e isso acaba aprisionando e matando uma quantidade enorme de animais, além da poluição do mar. Isso também pode comprometer a segurança de banhistas, porque isso chega até a terra e também enroscam em embarcações, e o gasto com logística para tentar buscar e recuperar tudo isso é um gasto enorme. Então, isso acaba pode gerar várias coisas. Por exemplo, as redes, elas geram computação, ferimento, predação, pesca cíclica. Então, os animais, eles
eles são afetados por isso não apenas uma vez, porque esses petrechos, eles continuam fazendo a pesca fantasma até que esse petrecho se degrade. Então, ele continua ali até se degradar, e nesse momento, além disso, ele continua liberando substâncias químicas para o meio ambiente. Então, é um problema muito grande. Bom, outra questão é a aquicultura, que ela pode parecer melhor para o meio ambiente pela questão de amenizar a retirada de espécies dos oceanos, por criar peixes, crustáceos, molúsculos, anfíbios e outros em tanques artificiais. Mas essa técnica também gera um grande impacto ambiental, porque ela utiliza de medicamentos, produtos químicos e tratamentos para a doença, para poder acelerar o ganho de peso e também para que nenhum animal seja perdido. Mas com isso, se essa água que sobra, o que é efluente desse processo, ela acaba sendo levada para o mar e para o rio sem o devido tratamento. E com isso, acaba afetando várias espécies. E a última etapa da nossa cadeia é o terminal pesqueiro, onde é preparado onde o peixe é preparado para poder levar para o consumidor final. E então, no terminal pesqueiro, a gente tem impactos como a geração de resíduos e o uso de combustíveis fósseis no transporte. Bom, agora então a gente vai falar sobre as propostas de solução que já são utilizadas no setor pesqueiro para evitar tanta degradação ambiental. Pode passar, por favor. Então, o que resolveria de vez o problema da exploração dos peixes? Claro que seria deixar de consumir os peixes. Então, no mundo ideal, se todos fossem vegetarianos, o problema estaria resolvido. Entretanto, é claro que isso não acontece. E o que a gente pode fazer, então, ao invés de... pode voltar ainda. Em vez de proibir ou acabar com o consumo, é pelo menos reduzir o consumo de pescados e frutos do mar, pelo menos das espécies já ameaçadas de extinção. Um exemplo que acho interessante trazer é que o grupo Pão de Açúcar não vende badejo e garopa nos seus supermercados, apesar de ser permitido pela legislação brasileira, porque esses peixes estão ameaçados de extinção. É muito bonito no papel, mas a gente sempre pode questionar, então, por que eles continuam vendendo bacalhau e atum, que também são espécies que estão ameaçadas de extinção. Pode passar, por favor. Como a Natália falou, a aquicultura, apesar de parecer uma boa solução, ela também degrada bastante o meio ambiente por conta dos elementos químicos que utilizam, pela geração de excrementos dos peixes que acabam desaguando nos rios e mares. E isso também tem o fator de que, dependendo da espécie cultivada, se é uma espécie de peixe maior, você precisa alimentar esse peixe, algumas vezes com peixes menores, com as iscas, que por sua vez são retiradas do mar. E é importante ressaltar que, mas ainda assim, essa é uma opção melhor do que os peixes retirados do mar. Então, portanto, a gente sempre deve optar por peixes criados em cativeiro. Pode passar, por favor. Nesse slide, a gente vê não sei se vocês conseguem ver assim em azulzinho, esse é o Blue Label, que é um selo de selo de procedência presente em alguns países da Europa, e ele atesta que o peixe veio de uma empresa de pesca com responsabilidade ambiental. Eu pesquisei bastante e eu não consegui achar nenhum selo no mercado brasileiro que esteja nesses padrões de pesquisa independente
E a gente, claro, tem os selos do IBAMA, selos do Ministério da Agricultura, mas não diz respeito somente às adequações para diminuir ao máximo os impactos ambientais. Pode passar, por favor. Como acho que foi a Natália já falou do período que a pesca é proibida, no Brasil é chamado de período de defeso, e quando a pesca é proibida durante a piracema. Então, a pesca é proibida para a gente não retirar nenhum peixe enquanto está acontecendo o período de reprodução e crescimento dos filhotes, para na temporada seguida os estoques estarem equilibrados e aí a pesca poder continuar. Aqui nessa imagem a gente vê um pôster feito pelo governo do Amazonas. A gente pode notar que cada espécie de peixe tem o seu período de defesa e esse período é determinado pelo IBAMA. Pode passar, por favor. Outra coisa muito importante de se ter em mente ao realizar a pesca é o cuidado em relação a outras espécies e habitats. Então, uma coisa que já deixa de causar tanto impacto negativo é deixar de usar as redes de arraste, que são essas redes de tamanhos de campos de futebol que descem até o fundo do oceano e vão arrastando tudo que encontram pela frente. Então, eles podem estar querendo pescar, não sei, vou dar um exemplo aqui, posso estar errada, que não sei se tem sardinha no fundo do mar, mas eles querem pescar sardinha e acabam pescando coral, peixes menores, tartarugas, tubarões, baleias, raias e até mesmo aves marinhas. Também é importante usar presas específicas e pescar em horários específicos para evitar ao máximo essas bycatches, que são a pesca de... Bom, a gente vai falar mais no próximo slide. Pode passar, por favor. Bom, o outro aspecto que a gente deve levar em conta é evitar perdas e desperdícios durante toda a cadeia produtiva. 35% da pesca mundial é desperdiçada, seja porque pescou peixes menores do que a medida para ser comercializado, seja porque pescou uma espécie que não era a que se tinha o foco, ou por falhas no armazenamento, mas todos esses pescados são mortos e quando não é no armazenamento, quando é espécies tamanhos menores ou espécies não desejadas, elas são devolvidas mortas ao meio ambiente. Então, mataram à toa. Então, portanto, é muito importante que se trabalhe numa gestão para diminuir essas perdas. Pode passar, por favor. Aí, então, a gente vê o reduzir o bycatch, que eu estava falando no slide anterior. A gente vê os tipos de estratégias que eles usam para os pescadores, principalmente da pesca industrial, utilizam para realizar a pesca. E 40% do que é pescado é indesejado. Isso significa que 7,3 milhões de toneladas de vida marinha são capturadas anualmente por bycatch. Então, 7,3 milhões de toneladas que é morta sem a finalidade da alimentação. Pode passar, por favor? A gente vai aí para a última proposta de solução, que seria utilizar petrechos biodegradáveis para que, se ocorrer a perda, né, desses petrechos durante a pesca, eles se desintegrem rapidamente no oceano, evitando que outras espécies fiquem aprisionadas. Inclusive, até mesmo baleias ficam aprisionadas nessas redes que são deixadas no oceano.
infelizmente tem que falar, mas é um dos, já foi dito por alguns estudos que é um dos piores jeitos de emale, né, quando a espécie, o animal fica preso na rede, porque impede que o animal possa se alimentar, ele se machuca e morre de um jeito demorado e agonizante. Então, vale lembrar que temos que levar em conta o bem-estar dos animais. Também a gente pode usar apetrechos com identificação e rastreamento, que caso ele se perca no oceano, a recuperação possa ser feita com mais facilidade. E é isso, pode passar. E claro que o mais importante é que, para que todas as outras propostas funcionem, é a educação e conscientização de todos os envolvidos na cadeia, desde o pescador até o consumidor. Pode. Bom, então podemos concluir que todas essas irregularidades causam um aumento da extinção da maioria das espécies marinhas. E a solução mais eficiente seria adotar uma indústria de pesca sustentável e consciente, que assim a gente consegue proteger o ambiente marinho da poluição, dos detritos e, acima de tudo, respeitar as diretrizes da legislação pesqueira. Outra alternativa seria criar programas de conscientização social, porque os pescadores, tanto os artesanais quanto os industriais, precisam ser educados sobre os impactos que a pesca tem no meio ambiente. E eles precisam saber lidar melhor com a captura acidental de espécies sem valor comercial. Foi o que a Clara falou também. E os consumidores precisam começar a questionar a origem da mercadoria e evitar o consumo excessivo das espécies, principalmente ameaçadas em extinção. E precisamos lembrar também que 71% da nossa superfície é coberta de oceanos, e é de lá que vem a maior parte do oxigênio que está disponível. Então, fica evidente que é um problema de todos. Então, todos nós somos responsáveis por cuidar da saúde do oceano. E então, essa fiscalização e conscientização deve ser de todos, e nós precisamos também cobrar as autoridades políticas públicas para que as leis sejam adequadas e que também sejam fiscalizadas. E assim, os peixes que chegam à nossa mesa têm uma ótima qualidade e procedência. Todos nós temos um papel importante na sustentabilidade. Então é isso, muito obrigada.